Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 2 de agosto de 2019, sexta-feira. Quero compartilhar um texto da Santa Palavra do nosso Senhor, Romanos capítulo 11, versículos 5 ao 10. Assim, pois, também agora neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E se é pelas obras, já não é graça. De outra maneira, a graça já não é graça. E então, o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Davi diz: tornem-se sua mesa em laço, em armadilha, em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se os olhos para não verem e encurvem-se continuamente as costas. Torne-se sua mesa em laço, em armadilha, em tropeço por sua retribuição. Amém? O tema desta mensagem é o remanescente fiel. A palavra remanescente é aquele sobrevivente, quer dizer, sobrevivente, que escapou, que conseguiu se sobressair. E o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, vai falar de um remanescente salvo pela graça e não pela lei. E Paulo vai dizer: assim, pois, também agora, neste tempo, também agora, neste momento, Paulo dizendo, neste tempo ficou um remanescente, um sobrevivente, segundo a eleição da graça. A graça de Deus produzindo essa eleição para os judeus, Paulo dizendo que ele era judeu e que os judeus não foram totalmente apagados, extintos por causa da rebeldia, por causa do pecado diante de Deus. Não, porque entre os judeus tinham remanescentes. Ou seja, entre os pecadores tinham pessoas que queriam lealdade com Deus, que queriam fidelidade só com o único Deus verdadeiro, visto que Israel estava adorando outros ídolos. Por essa razão, eles ficaram 70 anos na Babilônia, presos, e Deus puniu. Mas o Senhor disse que não ia acabar totalmente com Israel, porque entre esses idólatras, esses infiéis ao Senhor, Deus teria no meio deles outros que ficariam fiéis unicamente ao Deus Santo, ao Deus vivo, ao Deus eterno. Esses sim são os sobreviventes. E Paulo vai dizer algo tremendo, irmãos, para os romanos, e Deus fala para nós que ficou um remanescente segundo a eleição da graça. A gente sabe que eleger é como os candidatos na política, não é? Tem vários candidatos, mas a gente vai votar em um, eleger um. E no meio dessa eleição da graça, do favor imerecido, é pela fé no Filho de Deus, é pela fé em Jesus, que ele é o Cristo, que ele é o Messias, o ungido, o prometido. Então, através da fé em Jesus, a fé no Messias de Deus, alcança a graça de Deus. Em meio a tantos rebeldes, tantos incrédulos, Deus acha um no meio que crê em Jesus. Esse é o eleito de Deus, foi eleito por Deus para receber a graça de Deus, a vida eterna, o perdão dos pecados, a justificação pela fé em Jesus. Louvado seja Deus. O que muitos judeus rejeitaram, a nação rejeitaram, a liderança da nação rejeitaram o Senhor Jesus, mas mesmo entre a nação de Israel que rejeitou o Senhor, tinha muitos ali que creram. A profetisa Ana, ela viu Jesus quando José e Maria levou o menino no templo, creu no Senhor. Simeão, o idoso ali, creu no Senhor. E
Os 12 apóstolos creram, com exceção de Judas que morreu e Matias ficou no lugar, creram. Quando Pedro pegou em Atos, no capítulo 2 em diante ali, 3.000 vidas creram. Depois Pedro pregou, mais 5.000 vidas creram. 500 irmãos viram Jesus vivo. Então, entre a nação que rejeitou, mesmo assim, Deus ainda levantou remanescentes, sobreviventes, e foram eleitos pela graça do Senhor. A eleição, essa eleição de Deus em meio à fé em Jesus Cristo. E se é pela graça, Paulo vai dizer aqui no versículo 6, já não é pelas obras, não são pelas atitudes, as boas coisas que fazem, não adianta fazer coisas boas se não tem Jesus como Senhor e Salvador, não adianta, é pela graça de Deus, pelo favor imerecido, onde Jesus pagou o preço dos nossos pecados, onde Jesus levou a ira de Deus na cruz, e recebeu a ira de Deus em nosso lugar. E quem crê nele recebe a graça do Senhor. Então não precisa de obras, porque Jesus que fez tudo por nós. Claro, é evidente que quem crê nele deve seguir os passos e obedecer a palavra do Senhor, obedecer seus mandamentos. E se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, se fosse pelas obras, pelas atitudes corretas, atitudes boas, sem a fé em Jesus, a graça já não era graça. Não precisava do favor de Deus, porque bastava os judeus praticarem as obras da lei, os sacrifícios de animais que tinham na época, mas isso aí foi inválido. Era só pela fé em Jesus. E se é pelas obras, já não é graça. De outra maneira, a graça já não é graça. Se fosse assim, Paulo disse, se fosse por atitudes de praticar a lei, fosse essas atitudes, a graça seria nula, seria vã. Então não precisava, então a graça não era mais graça. E então, o que Israel buscava, versículo 7, o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. O que é que Paulo está dizendo aqui para os romanos a respeito do povo judeu? O que é que Israel buscava? Buscava justificação, buscava agradar a Deus, mas não alcançou. Como ele não alcançou? Eles não alcançaram. Como o povo judeu, o povo de Israel, não alcançou. Porque eles procuravam a lei, eles colocaram lei em cima da lei de Deus e eles não alcançaram a justificação pela lei, porque até mesmo Deus manifestou a graça, que a salvação era pela graça, não era mais pela lei que o povo receberia a vida eterna, perdão dos pecados, não. Era pela graça. Então o povo buscou isso diante de Deus, mas não alcançou, foram condenados, reprovados, porque rejeitaram Cristo. Deus levantou os profetas, muitos profetas foram mortos. Deus levantou vários reis piedosos, não creram. Deus levantou juízes, desprezaram, preferiram adorar outros ídolos e tentaram ludibriar a Deus, pensando que enganariam a Deus. Então, o que eles buscavam, eles não alcançaram a justificação diante de Deus. Muitos foram condenados por essa razão e não conseguiram, mas os eleitos o alcançaram. Aqueles que foram eleitos, aqueles dentro dos judeus que não caíram na tentação de desprezar a fé em Jesus, esses foram eleitos. Mas os eleitos, assim como o apóstolo Paulo, os eleitos o alcançaram, alcançaram a justiça de Deus pela fé. Romanos 5, Paulo fala isso aqui, ó. Sendo, pois, justificados pela fé, Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Então veja que foi justificados pela fé. Os eleitos que creram, Deus elegeu e eles alcançaram. Eles acreditaram que Jesus era o Cristo, que Jesus é o Messias, e assim eles alcançaram. E os outros foram endurecidos, coração de pedra, fecharam o coração diante da revelação de Jesus Cristo, que Deus assim deu, que Deus manifestou, mas eles, olha, endureceram. E os outros que desprezaram foram endurecidos.
Como está escrito, versículo 8, como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Veja que essa palavra, no versículo 8, é uma profecia do Antigo Testamento. Isaías 29:10. O profeta Isaías falou no capítulo 29, versículo 10, de que Deus deu um espírito para esses que desprezaram a fé no Cristo que viria. Por eles desprezarem o próprio Deus, derramou sobre eles um espírito de profundo sono. Ficaram dormentes, sonolentos, como que se toma remédio e você fica meio grogue. Eles ficaram com esse profundo sono espiritual. Eles tinham olhos, mas não podiam ver. Eles ouviam a mensagem, mas não entendiam. Tinham ouvidos, aleluia, mas não ouviam. Olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem. Até o dia de hoje, um profundo sono recaiu sobre os incrédulos, sobre o coração duro deles por desprezarem a fé no Senhor Jesus Cristo, que era o Cristo, o Messias de Deus. O próprio Deus derramou profundo sono. Davi diz: tornem-se em sua mesa em laço, o banquete dele na própria armadilha, em alçapão, em tropeço por sua retribuição, retribuindo a Deus incredulidade, retribuindo a Deus desprezo, desconsideração, menosprezo, rejeição. Já que fizeram isso, Deus derramou um profundo sono e os banquetes dele se tornaram armadilhas, engano. Aleluia. Escureçam-se os olhos para não verem. Fiquem na escuridão. Fiquem no pecado, que é o símbolo da escuridão aqui. E encurvem-se continuamente as costas. Palavra tremenda, irmãos. Eu não quero esticar muito o vídeo. Estou resumindo aqui rápido. O que isso aplica para nós? Somos remanescentes de Deus numa terra pecaminosa. Nos dias de Noé, o mundo era corrompido, Noé foi fiel ao único Deus. Nos dias de Abraão, o mundo era corrompido, a terra natal de Abraão era uma terra idólatra, mas Abraão creu no único Deus. Nos dias de Isaac, também, os cananeus ali eram hostis à fé de Abraão. Isaac permaneceu fiel. Nos dias de Jacó, também, o povo ali era infiel, Jacó permaneceu fiel. No Egito, José permaneceu, só José era crente no Egito, permaneceu fiel ao Deus de Abraão, aleluia. Na Babilônia, Daniel foi fiel, Sadraque, Mesaque e Abednego foi fiel, Elias se tornou fiel, mesmo tendo o povo de Israel adorando a Baal, adorando a Baal, a Zera. Elias pensou que estava só, e quando Deus desceu fogo, e aqueles sacerdotes ali foram mortos, Jezabel, a rainha pagã, ia matar Elias. Elias foge para a caverna, pensa que está só, e Deus disse que tinha 7.000 que não se curvaram e não beijaram a mão de Baal. Tem um remanescentes, não estava só. Elias, tem crentes, Elias, como você, só a mim, que me honram, que me querem, que me amam, que me obedecem, Elias. Louvado seja Deus. Então, irmãos, no mundo tão pecaminoso que nós vivemos, numa sociedade tão hostil à palavra do Senhor, em um mundo tão perverso, 1 João 5,19, João disse que o mundo jaz no maligno. Esse sistema social já está no colo de Satanás. Mas o Senhor disse que ele ainda tem remanescentes. Eu sou um remanescente fiel. Na sua casa, você pode sozinho ser um remanescente. Você sozinho adorar Jesus. Você sozinho ser um cristão, ser uma cristã. No seu trabalho, na faculdade, no curso, onde você mora. Você sozinho ser um cristão. Mas através de você, Deus manifesta a glória. Deus manifesta, aleluia, a soberania dele. Deus manifesta a salvação. Oh, glória a Deus. O remanescente, aquele que escapa, aquele que sobrevive segundo a ira de Deus, segundo o castigo de Deus. Ezequiel capítulo 9, Deus dá a visão a Ezequiel de 6 homens vestidos de linho fino, com um tinteiro na mão e sela na testa, aqueles que iriam se livrar
do juízo que viria, mas o resto não. Criança, velho, jovem, idoso, todos esses iam passar o fio da espada, iam ser mortos. Só apenas aqueles que estavam com selo na testa iriam escapar do juízo de Deus, irmãos. Se aplica para nós o selo ali, é o símbolo do Espírito Santo, que Efésios diz que, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo é o selo de Deus na vida daqueles que receberam Jesus como Salvador. E esses que receberam esse selo também escaparão do juízo vindouro de Deus, da ira do Todo-Poderoso, do dia do Senhor. Aleluia. Vemos catástrofes, acidentes, tragédias em cima de outras, mas só aqueles que são fiéis, aleluia, escapam. Eu vi agora recentemente, na chuva que deu em junho, uma barragem que caiu no Ibura e morreu algumas pessoas, e uma jovem foi tirada viva, toda melada de barro. E depois que ela se recuperou, ela estava dizendo ao repórter, agradecendo a Deus, um grande livramento que Deus deu a ela. Ela era uma cristã. Veja, o barro cobriu ela toda, a casa, matou os parentes dela, mas ela escapou. Sabe por quê? Porque ela tinha um selo de Deus. O Senhor poupou ela para dar um testemunho para aqueles que estavam assistindo, ver que quem for fiel a Jesus pode vir barro, pode vir o que for, avalanche. O Senhor estende a mão, olha, e não deixa a morte levar, porque Jesus é o dono da vida e da morte. Aleluia. E é isso que Deus está falando conosco, sobre o remanescente de Deus, irmãos. Aqueles que sobrevivem por serem fiéis a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora, neste tempo também, Deus tem remanescentes. Deus tem um aqui, Deus tem um ali, Deus tem milhares que adoram Jesus, que creem em Jesus, que louvam Jesus como o único Senhor e Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que morreu na cruz e foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, que está vivo no céu e que voltará, aleluia, oh glória a Deus, e arrebatará esses remanescentes, oh glória a Deus, aleluia. Então ficou esse remanescente segundo a eleição da graça, alcança a graça de Deus, porque mostra fidelidade unicamente a Jesus, em meio a circunstâncias contrárias, em meio a perseguições, a desprezos, calúnias, discórdias, falso testemunho, mas continua fiel a Jesus e não abre mão, recebe a eleição, você é um eleito e recebe a graça de Deus e você se torna um remanescente, aleluia. E não é pelas obras, e sim pelo que Jesus fez pela sua e pela minha vida. Israel buscava e não alcançou. Tem gente, irmãos, como Israel, que a geração pecaminosa, que rejeitou a Jesus, não alcançou a agradar a Deus e foi condenado. Muitos estão sendo condenados por desprezar a Jesus Cristo, não crer que Ele é o único Senhor e Salvador. Mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. O próprio Deus endurece, rejeita a salvação, aleluia, não quer. Então endurece para Deus, chega ao ponto de Deus, irmãos, endurecer também e não quer essas pessoas, rejeita elas. Deus deseja todos serem salvos, mas todos que crerem. Então, pelo evangelho ser pregado, pela a salvação ser ministrada e anunciada em rádio, TV, rádio, revista, TV, igreja, ponto de pregação, aonde a palavra está sendo levada, semeada, as pessoas trancam o coração aqui, ó. Endurece o coração. Eles foram endurecidos, rejeitam literalmente. Até às vezes cresce na igreja, dentro da igreja, depois se desvia, endurece de vez o coração, irmãos. E não quer a salvação em Cristo, não quer seguir a vida divina, não quer o Espírito Santo. Então chega o momento de Deus também rejeitar. Deus também, olha, fazer como o rei Saul, não quer. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, os dois sacerdotes, Ofni e Finéias, Deus dando chance, Deus dando oportunidade, eles desprezavam, eram prostitutos no templo, pintavam miséria. Aí diz a Bíblia que Deus desejou matá-los. Deus já queria cortá-los. E assim Deus fez quando eles foram pelejar contra os filisteus e eles perderam na batalha porque Deus já queria arrancá-los. Quantos irmãos Deus não quer arrancar da terra e Deus está arrancando? Pessoas que endurecem o coração. A alma não almeja, não anela a vida que Deus tem para dar. Copiando Jesus, sendo imitador de Jesus. Refletir Jesus pelo Espírito Santo dele. Uma vida de amor a Deus e a Cristo e ao próximo como a si mesmo. Uma vida de paz,
uma vida de bondade, de mansidão, de temperança, aleluia, uma vida de misericórdia, uma vida que agrade a Deus através do Senhor Jesus, que Ele é o único mediador, fora dele não tem mais ninguém, mas não querem, rejeitam, colocam outros para ser mediadores, acreditam em outros santos, acreditam em Maria, que está viva, acredita em orixás, acredita em Buda, acredita em Allan Kardec, acredita em Seixunuye, acredita em outras religiões, mas não crê que Jesus é o único Senhor e Salvador. Mantri forigidera socomontri anagai. Por isso que a mão de Deus pesa terrivelmente, irmãos. Pesa terrivelmente. Eles endurecem o coração, rejeitam. Aí Deus também rejeita. Aí morre e perde a salvação, irmãos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono. Foi o próprio Deus que derramou sobre esses endurecidos, que rejeitam veementemente, não querem. Então Deus também derrama sobre eles, olha. Eles ficam, olha, sonolentos, embriagados com esse mundo. Têm olhos, mas não enxergam, ouvidos, mas não escutam, até o dia de hoje. E a mesa, os banquetes deles se tornam em armadilhas, em laços, em tropeço por retribuição. Veja a vida dessas pessoas. Elas vão para as farras, elas vão para as festas. Muitas dessas pessoas ficam por ali e nunca mais voltam, porque Deus deixou elas caírem na própria armadilha e abandonou elas aos desejos de seus corações. Seus olhos são escurecidos e não veem, e encurvam-se continuamente até as costas. Terrível, né? Terrível, porque esse Deus é um Deus terrível que tem os seus remanescentes. E através dos remanescentes, aleluia, o evangelho está sendo pregado. Dentro da família, você é remanescente, pregue. Ninguém quer, então Deus lhe envia para outros lugares. E assim, aonde a mensagem chegar, as pessoas crerem, elas também serão eleitas pela graça e serão remanescentes, sobreviventes, diante de um mundo corrompido e perverso, que viram as costas para Jesus, que viram as costas para Deus. Essas pessoas receberão a retribuição pelos seus pecados e irão ser condenadas diante do Altíssimo, irmãos. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse texto, ó remanescentes do Senhor. E o remanescente é aquele que ama a palavra de Deus, que tem uma vida regrada de oração, que tem uma aversão ao pecado, que não se conforma com esse sistema mundano, almeja o céu, suspira pelo céu. Isso é a característica daquele que é remanescente. Aleluia. É essa palavra que Deus falou comigo, é essa palavra que eu compartilho para que você seja edificado. Você é um remanescente, um sobrevivente. Aleluia. Como diz aquele hino, né, de Sara Farias. Foram noites intermináveis, eu só chorava, bem no auge da minha dor, nada me consolava, mas eu sobrevivi. Olha aí o remanescente, com uma águia solitária, aleluia. E a sorte de novo sorriu para mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste, como diz o Salmo 91, para um remanescente, nem praga alguma chega, peste, mortandade, terror, não, porque é Deus, olha, que protege. Ezequiel capítulo 14, versículo 20, Deus diz, se tiver Jó, Daniel e Noé, só esses três escaparão quando eu mandar os 4 juízos na terra, fome, peste, espada, guerra. Aí Deus diz, nem os seus familiares escaparão, porque são rebeldes, mas só eles 3 escaparão. Os remanescentes estão escapando, porque é o próprio Deus que derrama o juízo na terra, é o próprio Deus que endurece, é o próprio Deus que rejeita aqueles que o rejeitam. Porque o Senhor diz, quem me ama eu amarei, quem me desonra eu desonrarei. Ele disse, segundo Crônicas 15, para o rei Asa, Asa, eu estou contigo enquanto tu estiver comigo. Se tu me deixar, eu te deixo. Aleluia. Aleluia. Compartilha esse vídeo. Compartilha. Para que os remanescentes do Senhor, os remanescentes de Deus, quer ver se sente só feito Elias na caverna, pensa que está só, não tem ninguém.
Os profetas morreram. Morreu não, Elias. Eu tenho 7.000 que me amam, que me adoram. 7.000 que se amam. 7.000 irmãos que se amam, que se ajudam. Aleluia. Que tem o mesmo espírito e você não está só. Jesus está lhe dizendo, você não está só. Os remanescentes estão por aí, olha, espalhados. Por isso que o Senhor diz, quando ele voltar, vai vir dos 4 cantos da terra, vai juntar um povo e vai levar para a glória celeste. Só os remanescentes sobreviverão. Sobreviverão. Só os remanescentes recebem a graça de Deus. Eu termino dizendo, você que não é salvo em Cristo, você que ainda não aceitou a Jesus, se converta para que você faça parte desses remanescentes de Deus no mundo perverso, no mundo corrompido, no mundo violento, no mundo idólatra. Aceite a Jesus como seu único Senhor e único Salvador, para que receba o perdão dos seus pecados, para que receba a justificação pela fé e a graça de Deus lhe acompanhe. Em nome de Jesus, Deus abençoe. O nosso alvo é o céu de glória. Jesus está voltando e em breve, muito em breve, estaremos livres desse mundo podre, estaremos no céu glorioso, no céu de glória, na rua de ouro, de cristal, no maravilhoso e eterno e santo, o maravilhoso e eterno e eterna santa habitação do nosso Paizinho, nosso Pai da glória. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Ô glória! Fica na paz, remanescentes.